Olá, bom dia! Estamos iniciando o nosso devocional. E, como sempre, a nossa oração é que o seu dia seja um dia feliz, um dia de bênção. Vamos ao nosso devocional? Muito bem. O nosso devocional hoje é como se fora uma continuação de milagres que foi levado ao ar ontem. Hoje nós vamos falar sobre Pedro. Pedro, durante a sua caminhada, teve uma experiência muito interessante com o Senhor Jesus. Pedro viu o Senhor Jesus andando por sobre as águas. E ele aí, Senhor, se és tu mesmo, onde é que eu vá? E aí ele falou, vem Pedro. E Pedro saiu. E por alguns, eu não vou dizer minutos, alguns segundos, Pedro foi o único, além do Senhor Jesus, que andou por sobre as águas. Mas ele tinha que continuar olhando para o Senhor Jesus. E ele não fez isso. Ele olhou para as circunstâncias, o mar batendo, o mar bravio, batendo daqui e dali. E ele, começou a afundar. Senhor, salva-me que eu estou... Aí o Senhor pegou Pedro. A verdade é que Pedro só começou a afundar porque ele deixou de olhar para o Senhor Jesus. Enquanto olhava para o Senhor, enquanto olhos fitos no Senhor, tudo bem. Mas passou do olhar de Jesus para as circunstâncias e começou a afundar. Mas eu acho interessante que aqui, em Atos 3, de 1 a 8, Pedro está indo para o templo e tinha ali um paralítico pedindo esmola. E Pedro olha para ele e diz assim, olhe para nós. E o moço olhou, esperando receber aquela bolada. E Pedro fala exatamente o contrário. Não temos prata, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. E Pedro levantou. E o paralítico levantou e entrou no templo com eles. Só que não foi andando, não. Foi saltando e pulando. E interessante que era um paralítico de nascença. Então, se fosse hoje, ele ia precisar fazer fisioterapia, fazer mil e uma coisa para poder ter o seu físico em condições. Mas sobre a ordem de Pedro, em nome de Jesus, aquele moço andou, pulou, saltou e todos ficaram maravilhados de ver aquele milagre. Eu quero falar sobre isso com você rapidinho. Mas entenda que o que Pedro deixou de fazer, ele agora está falando para o paralítico. No momento em que ele deixou de olhar para aquele que nos dava toda a segurança, que era Jesus, ele começou a afundar. E na entrada do templo, ele diz para o paralítico, olhe para nós. E o paralítico, olhou para ele. E ele aí, com toda a segurança, não temos prata nem ouro, mas o que temos lhe damos. Em nome de Jesus. Levanta e anda. E o paralítico rapidamente levantou e andou.
E ele não apenas andou, ele entrou no templo saltando e pulando de alegria. Queridos, você que está ao alcance da nossa voz, está assistindo esse vídeo, esse devocional, guarde isso. Olhe para Jesus. Entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e fala: Senhor, eu preciso de ti. O paralítico olhou para Pedro e com confiança saltou, entrou no templo pulando. Eu estou precisando do Senhor e eu estou olhando para o Senhor agora. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ajude-me, dá-me vida. Não permita que eu pereça com esse estado de coisa que está na minha alma. Em nome de Jesus, ajude-me para que eu possa ter vida e vida com abundância. Faça isso, porque é o que o Senhor Jesus disse em João 10:10. Em nome do Senhor Jesus, a minha oração é que você viva uma vida esplendorosa do Senhor Jesus. E é no nome dele que eu clamo ao Senhor que atenda às suas preces. Amém. Então, até lá.